Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Sistemas Operacionais no Centro Universitário Estácio de Sá. Sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro, são 19 horas e 31 minutos. Nós vamos dar início ao nosso quarto encontro da disciplina de Sistemas Operacionais. Na aula passada, a gente conversou a respeito de sistemas mono e multiprocessados, sistemas mono e multitarefa e sistemas mono e multiusuários. A gente viu os conceitos desse tipo de operação em sistemas operacionais e para o nosso encontro de hoje, nós vamos tratar a respeito de processos, compartilhamento de processos, sistemas multiprocessadores e o uso de uma coisa muito interessante, que são os conceitos de threads em sistemas operacionais. A gente, na semana passada, falou sobre tipos de processadores, tá? O nosso conteúdo dessa aula de hoje, ele é baseado em cima dos conceitos de processos em sistemas operacionais. Só para relembrar, a gente ainda está na unidade 1, e isso faz parte da introdução aos sistemas operacionais e aos conceitos fundamentais de sistemas operacionais. Então, a gente ainda está aqui nesse pontinho vermelho, que é a unidade 1. Daqui a pouco, no meio da aula, eu vou pedir para vocês fazerem um teste para baixar uma aplicação, para a gente fazer alguns exercícios e aí a gente retomar. Havendo qualquer dúvida, podem questionar a qualquer momento. Então, amigos, não se fala do conceito de sistemas operacionais sem processos, conceito de processo. Então, a coisa mais importante dentro da ideia de como um sistema operacional funciona é o conceito de processo. Um processo é uma chamada que o processador ele recebe. Ele pode se referir a um programa, pode se referir a parte de um programa. Então, entendam processos como chamadas que são feitas no processador, e o sistema operacional ele começa a tratar essas chamadas. Se você der um Ctrl Alt Del, por exemplo, no seu Windows, e pedir para ver o gerenciador de tarefas, você vai ver exatamente essa chamada desses conceitos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma coisa que vocês já devem ter feito dezenas de vezes, que é a apresentação do sistema de gerenciamento de tarefas do seu sistema operacional. Aqui eu estou abrindo uma virtual machine, só para mostrar uma seção Windows, eu estou com ela aberta aqui. Então, quando você pede para ver, por exemplo, o gerenciador de tarefas do seu sistema operacional, você vai ver que a aba mais importante que ele traz aqui é logo justamente essa primeira, e o nome dela são os processos. Então, os processos são chamadas realizadas no sistema operacional, tá vendo? Podem ser programas, como é o caso desses aqui, que ele mostra para usuários, ou podem ser fatias dentro de um programa, tá? Então, qualquer chamada dessa que uma aplicação de software faz, a gente tem esse conceito de processos. Aqui também, eu estou abrindo agora o macOS, tá? O High Sierra, eu vou mostrar para vocês a mesma coisa, o mesmo gerenciador de processos. Então, isso daqui equivale ali
essa janelinha que vocês estão vendo equivale ali no Windows ao gerenciamento de processos, ao Task Manager. Aqui eu tenho, tá vendo, ó, o nome dos processos que estão sendo executados. Observem que a gente tem, ó, blocos de programas, tá vendo, ó? Então cada uma dessas linhas aqui, ela é um pedaço de um processo maior. E aí a menor unidade é esse processo que eu estou selecionando aqui, por exemplo. E eu tenho processos maiores que são a própria aplicação. Olha o exemplo aqui, ó. Eu estou utilizando uma virtual machine para rodar o Windows, na outra janela que eu mostrei para vocês. E aí, com base nisso, a gente tem o conceito de... A gente tem aqui o conceito de processos. Então, todos os sistemas operacionais, eles entregam esses mecanismos para o usuário do sistema, para que você possa controlar os processos. E uma coisa interessante que a gente tem aqui, tanto aqui quanto lá no Windows, são informações a respeito de cada processo. Olha só que interessante. Aqui a janela que vocês estão vendo, nós temos aqui o uso de processador, o uso de memória, o uso de disco. Aqui eu estou dando um exemplo do sistema operacional Windows 10, tá? Cada um desse processo aqui, ele tem um chamador. Às vezes ele é chamado pelo próprio sistema operacional, às vezes ele é chamado pelo usuário, às vezes ele é chamado por outra aplicação. A mesma coisa acontece aqui, ó, no High Sierra, que é um sistema baseado em Unix. Então, eu tenho o nome do processo, aí eu tenho o uso de processador dele, eu tenho o uso de threads, que é outra coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Só por curiosidade, quem lembra aí o que é uma thread? Quem pode me dizer o que é uma thread? Estou até aqui com a coluna selecionada, ó. Olha só, o kernel do sistema operacional é o que mais consome, o que mais faz uso de threads. Quem lembra e pode me dizer o que é uma thread? Particionar o processo em pequenas partes? Exato. A thread, elas são unidades menores de processamento e quem possibilita isso é a linguagem de programação, tá, gente? Então, se você está desenvolvendo lá em Java, por exemplo, existe uma classe lá no Java chamada threads. Se você está desenvolvendo em PHP, também existe uma classe com um nome semelhante. Se você está desenvolvendo em C, em Pascal, COBOL, a linguagem de programação ela tem que te disponibilizar a possibilidade de você fatiar o processamento em threads. Então, o que é uma thread? Seriam fatias de um programa. Então, quando você recebeu aquele e-mail que eu te mandei hoje, por exemplo, eu disparei aquele e-mail, eu fiz um software que disparou aqueles e-mails. O que eu faço? Eu coloco cada processo daquele dentro de uma thread separada e mando o processador trabalhar essas threads. Então, o que a gente vai ver mais embaixo, falando sobre essas threads, a thread, então, seria o fatiamento de uma aplicação. Ela é fatiada em partes e quem é que gerencia isso? O sistema operacional. Lembram na primeira aula que eu comentei com vocês que o sistema operacional é um software extremamente complexo. O sistema operacional é o software mais complexo que existe, justamente porque, dentre outras coisas, ele tem que fazer esse controle aqui que vocês estão vendo, ó, e esse gerenciamento. E aí é papel do sistema operacional controlar isso. Vocês estão vendo aqui no meu uma colunazinha chamada PID.
A PID é um pedacinho de um processo. E aí a gente vai ver também isso, como é que funciona. Na aula retrasada, há 2 aulas, eu comentei com vocês a respeito das plataformas CISC e RISC, que a diferença entre elas é que uma fatia o sistema de forma complexa e a outra fatia o sistema de forma reduzida. Só por curiosidade, para a gente ver como é que está a nossa memória, esse computadorzinho que vocês estão usando aí na sua frente, seja ele um laptop, um desktop ou um celular, a plataforma dele é RISC ou CISC? CISC. É CISC, exatamente. Ele trabalha com um conjunto de instruções reduzidas. Aquelas máquinas de grande porte, igual essa que a gente tem lá no que eu mostrei para vocês no primeiro dia de aula, esses computadores que a gente tem lá no Serpro, por exemplo, nos data centers, são máquinas com arquitetura RISC. Elas fatiam os processamentos de forma diferente. E aí, nesses casos, isso é controlada por essas PIDs de processamento. Vocês já tiveram uma disciplina de organização e arquitetura de computadores? Eu acho que vocês já tiveram. Aqui temos alunos de 4º. Sim. Já tiveram, né? Vocês Primeiro lembram semestre. do conceito de PID? Vocês tiveram no primeiro semestre. Vocês lembram do conceito de PID e de processos? Não. Alguém lembra? Não? É porque tem bastante tempo, né? Foi no primeiro semestre. Às vezes também é um pouco diferente a matéria ou não, professor? Né? É a mesma coisa, porque também depende do professor. Às vezes o professor também não consegue passar todo o conteúdo durante o semestre. Ah, é verdade. Então, o que seria, então, os PIDs, né? Esse PID que vocês estão vendo aqui. Está vendo que ele tem um número exorbitantemente maior do que o número de processos? Então, eu tenho um processo fatiado em diversas PIDs. São essas PIDs aqui, ó, que a gente se refere quando a gente está falando lá daquelas threads de processamento. Vou mostrar aqui para vocês uma tela, para vocês verem como é que isso funciona. É mais ou menos assim, ó. A gente tem o conceito de processo. Então, entendam por processo, a gente pode ter um processo, um programa, um aplicativo, um pedaço de um programa, e isso é um processo. Isso é controlado pelo sistema operacional. Dentro desse processo, ele pode pegar e fatiar esse processo no que a gente chama de PID, PID de processamento. Então, quando a gente fatia um processo desse, a gente não, né? O sistema operacional fatia um processo desse, ele é controlado de acordo com a plataforma e a arquitetura. Se a sua arquitetura for RISC, ele faz de um jeito. Se a sua arquitetura for CISC, ele faz de outro jeito. Então, esse aqui é justamente a nomenclatura dele é Proportional Integral Derivation, derivação integrativa de um processo. É como se fosse o identificador de uma pequena fatia de processo, tá, gente? E aí, o processador ele faz isso. Ele recebe uma tarefa do sistema operacional, e aí o que o sistema operacional? Ele vai pegar esse processo e fatiar em diversas PIDs. Diversas PIDs, ó. E aí, aqui é que mora a diferença da plataforma CISC para a plataforma RISC. Na plataforma RISC, ele vai pegar e vai fazer isso reduced, de forma reduzida. Ele vai pegar essas PIDs e vai fatiá-las aqui, ó, nas menores unidades mais reduzidas possíveis. E aí ele encaixa isso no processamento. Já a plataforma RISC,
ele faz isso separando as PIDs de forma conforme a complexidade delas. Então, por exemplo, ele pode pegar aqui uma PID maior, esse processo é mais complexo, esse processo é menos complexo, esse processo é mais complexo, esse é menos e esse é mais. Então, qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma delas? Na estrutura complexa, que é o meu laptop, que é o laptop de vocês, o nosso computador que a gente tem doméstico, ele vai fatiar isso daqui conforme a arquitetura do processador. Então, por exemplo, eu estou utilizando um processador da Intel, então ele vai dividir isso daqui conforme a arquitetura que esse processador permite. E aí, qual é o problema dele fazer isso? Cada PID dessa, ela tem um tempo. Vou até desenhar um reloginho aqui, ó. Ela tem um tempo específico. Dividindo isso de forma complexa, de acordo com a complexidade dela, às vezes uma PID finaliza, mas o tempo dela ainda está vigente. Então, o processador espera o tempo dela acabar para ele passar para a próxima. Já nas plataformas Reduced, por exemplo, como é o caso da plataforma IBM Z14, as plataformas Sans, Spark, são processadores específicos para trabalhar com fatiamento reduzido. Trabalhando com fatiamento reduzido, você aproveita melhor o tempo de processamento. Só que aí tem alguns outros problemas. Por exemplo, esse tipo de arquitetura aqui, ó, ela costuma não ter, ter um sistema operacional próprio para rodar lá na alta plataforma. Aqui não, aqui eu consigo rodar isso aqui com qualquer tipo de sistema operacional, Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Ubuntu. Então aqui eu tenho uma flexibilidade maior, aqui é mais engessado, e aqui pelo fato dele fazer essa divisão de forma complexa, pode acontecer, pode não, certamente vai acontecer de eu ter perda de tempo aqui, porque as fatias de tempo elas são fixas. Então, se uma PID ela finaliza, se ela não finalizar nessa fatia de tempo, ela pode consumir a próxima. Mas, se porventura ela tem que finalizar antes, a arquitetura vai esperar o tempo dela acabar para passar para a próxima. E aí, nisso, você acaba perdendo um tempo valioso, às vezes, principalmente quando se trata de processos em lote. Processos em lote. Não sei se vocês lembram, na aula passada nós falamos do que são os processos em lote. E aí os processos em lote, eles são empilhados justamente para poderem aproveitar o máximo dessa arquitetura aqui, ó. Professor, posso ter processos em batch na plataforma CISC sem nenhum problema. E é muito comum, por exemplo, quando eu disparo os e-mails para vocês, eu empilho isso num processo, vocês devem lembrar lá da disciplina de estrutura de dados, quando a gente tem o conceito de filas e pilhas. Não sei se vocês lembram. Vocês certamente tiveram uma disciplina de estrutura de dados e devem lembrar dos conceitos de fila e de pilha. Não sei se vocês lembram. Fila, o processamento, o primeiro que entra, o primeiro que sai. A operação da fila é feita nas duas pontas e a pilha é o primeiro que entra, é o último que sai. First in is the last out. Então, e a operação é toda feita numa ponta. Não sei se vocês lembram disso. É justamente aqui que a gente utiliza aqueles conceitos de fila e de pilha em processamentos. Então, dessa forma, a gente tem esses conceitos aqui de processos. Eu tenho um aluno que está ali, Marcos Douglas, nossa aula está sendo em outra plataforma, dá uma olhada lá no seu e-mail, no link que eu te mandei, ok? Estamos tendo aula lá.
Então, continuando aqui, a gente tem esse conceito de processos, tá? É que cada atividade do sistema operacional, ele vai fatiar isso em programas que são chamados toda vez que uma função ela é requisitada pelo sistema operacional. Então, um processo pode ser um programa, pode ser um pedaço de um programa, e aí, dessa forma, a gente tem esses conceitos. Um processo também, gente, pode executar mais de um programa, tá? Ou então, mais de um conjunto de PIDs ou um conjunto de programas. O colega que entrou como RA, não sei o que significa RA, ele pergunta aqui, então PID é o mesmo que thread? Não, PID não é o mesmo que thread, tá? É importante deixar isso bem claro. O conceito de thread e de PID não são a mesma coisa. Vou voltar aqui na imagem para vocês verem, ó. O conceito de... Mas o Iota é processo. Oi, pode perguntar novamente? Na questão que o colega perguntou, essa era a minha dúvida também, mas no processo e thread é fatia de um software. Exatamente, exatamente. E, inclusive, era isso que eu ia escrever. A PID, ela é o fatiamento de um processo, tá, gente? PID são fatiamentos de um processo. Não sei se vocês lembram lá, ó, eu vou até mostrar aqui de novo. Olha só que interessante. Esse aqui é o monitor de atividades do macOS, High Sierra, que é baseado em Unix. Observem na coluna que eu tenho aqui, ó, eu tenho um processo, por exemplo, ó, Microsoft Teams. Está vendo que eu tenho um processo aqui na máquina chamado Microsoft Teams? E olha só quantas PIDs ele subiu, 1.265 PIDs. Um aviso ao Israel Souto e ao Marcos Douglas, que estão no Teams. Favor olhar o e-mail de vocês que eu mandei agora há pouco com o link da aula, tá? Acessem por lá. Nós estamos tendo a nossa aula em outra plataforma, porque o Teams perdeu alguns vídeos na semana passada, então eu estou usando uma outra plataforma. Está lá no e-mail de vocês. Israel Souto e Marcos Douglas, vocês dois que estão ainda aí no Teams, ok? Estamos lá na outra plataforma, está no e-mail de vocês o link. Então, voltando aqui, amigos, ó, a pergunta do colega, ó, a PID é o mesmo que thread? Não. A PID, como o colega acabou de mencionar, ela é uma fatia de um processo. E uma thread é uma fatia de um programa. Uma thread tem milhares, tem um ou mais processos e, consequentemente, um ou milhares de PIDs. Então, se a gente for fazer um gráfico, eu poderia fazer um desenho mais ou menos assim. Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Eu poderia fazer um diagrama. Professor. O gerenciador está em cima da câmera, professor. Enquanto eu estava apagando. Então, ó, eu vou fazer um diagrama bem assim, ó. A menor fatia de todos, quem está lá na rabeira, lá embaixinho, é a PID, tá? A PID. Só relembrando o que significa PID. A PID, ela é o Proportional Integral Derivation, ok? Derivação integrada proporcional de um processo. A menor unidade é a PID. A menor unidade é a PID. A PID é o nosso átomo, tá, gente? É o nosso átomo, a menor unidade. Se bem que depois Rutherford descobriu, né, que o átomo, o nome era mal feito. Átomo deveria significar não divisível, mas depois a gente descobriu que tinha os
os prótons, os nêutrons e os elétrons, e entre eles havia ainda os fótons, os quarks e os mesonpis, mas vamos supor que o átomo fosse a menor unidade. Então, o processo, ele é composto de várias PIDs, tá? O processo ele é composto de várias PIDs. Um programa, ele pode ser disparado em um processo ou vários, tá? Um programa aqui, ó. Então, o que são as threads? As threads, ó, são as fatias. São as fatias desse programa aqui, ó. Thread. As threads. Tudo bem? Ó, thread 1, thread 2, thread 3 e assim por diante. Então, a thread é o fatiamento de um programa. Um programa, quando ele sobe, ele tem vários processos. O processo tem várias PIDs. Então, se eu pudesse fazer um diagrama, ele ficaria assim, ó, PID é a menor unidade, é o nosso átomo, e aí eu tenho os processos. Eu posso ter um programa gerado em um processo, tá, gente? Então, eu posso ter um programa disparado em um processo ou fatiado em vários processos. Agora, isso daqui, ó, quem tem que fazer é o programador. Se o programador não fizer isso daqui, ó, se o programador não, na hora de fazer o programa, ele não separar em threads, que não é uma coisa que o próprio sistema operacional faz, até porque ele nem pode, o sistema operacional não pode tomar essa decisão. Ele não pode simplesmente chegar ao seu programa, fatiar e botar para dividir isso em vários núcleos. Ele faz se e somente se você, programador, especificar isso. Isso aqui, ó, não é o comportamento padrão. Você tem que ir lá na sua aplicação, na hora de desenvolver, e quebrar o que você quer quebrar por threads, porque nem tudo pode ser quebrado por threads. Porque a gente não pode correr o risco de ter uma operação chamada deadlock. Quem pode me dizer o que é deadlock? Quem já ouviu falar nesse termo deadlock? Quem lembra? Vocês já viram alguém falando assim, eita, deu deadlock? Alguém já ouviu falar nisso? Está associado com banco isso, professor, ou não? Oi, pode repetir? Está associado com banco ou não isso? Que eu já ouvi um tal, não sei o que, logo. Não está associado com banco, não. Mas você pode ter uma operação de deadlock em banco. Dead é morte, né? E lock ficou preso. É mais ou menos assim, ó. Imaginem vocês que eu tenha lá no meu programa, aquele meu programa que eu mandei os e-mails para vocês. Imaginem que ele tem um processo lá que é assim, ó, um processo A, que eu falo assim, ó, envie o e-mail lá para o Bruno. Envie um e-mail para o Bruno. Aí eu tenho um processo A que envia um e-mail para o Bruno. Aí, o processo A, imagine que o processo A disparou uma chamada para um processo B, por exemplo, que é assim, ó, verifica o protocolo SMTP. Sample Mail Transfer Protocol, um protocolo de transferência de e-mails. Aí ele foi lá, aí o protocolo retornou para o processo A assim, ó, beleza, sucesso, o protocolo está ativo. Aí esse mesmo processo A agora chamou um processo C. Só que aí, olha o que acontece. Aí esse processo C, ele precisou de fazer uma chamada a um processo D. Imaginem essa situação. Precisou fazer uma chamada a um processo D. Imagine, por exemplo, que ele falou assim, o usuário está mandando um arquivo HTML. Então, carrega aí para mim o HTML. Aí, olha só que interessante. Imaginem vocês
que esse processo D, para finalizar o carregamento do HTML, ele precisa lá conferir se o endereço do usuário é um endereço válido. O que acontece nesse caso? O processo A, ele está parado aguardando quem? Aguardando o processo C. Ó. O processo C disparou um processo D, que por sua vez dispara o processo A, mas o processo A só vai conseguir responder o processo D de volta quando ele finalizar essa chamada aqui. Ó. E isso é uma operação de deadlock. Dead de morte mesmo. Ou seja, fiquei preso. Ó. Lock é preso. Então, uma operação de deadlock é quando você tem um processo A aguardando informações de um processo B que depende do processo A. Então, ele fica preso, ó. Ele fica preso. E isso daí, ó, por que o seu sistema operacional, por que ele não pode controlar as threads? Para não correr esse risco aqui, ó. Porque se ele fosse controlar isso, muitas vezes eu poderia cair num deadlock. Então, quem é que controla o fatiamento de um programa? O desenvolvedor. Professor, se eu quiser fazer uma aplicação utilizando o thread, sem nenhum problema. É claro que uma aplicação que utilize threads, ela vai rodar muito mais rápido. Por quê? Porque eu vou pegar o programa aqui, ó, e vou fatiar. E vou colocar, imagina, o seu processador aí, ó, seu processador tem hoje, se for uma máquina mediana, ele tem pelo menos 4 núcleos. Ele é pelo menos um quad-core. Se for uma máquina mais ou menos, imaginem vocês uma máquina octa-core ou os processadores novos. Pode perguntar, se não tiver com dúvida, pode falar. Já que você tocou nesse assunto de núcleos de processamento, o núcleo de processador ele serve basicamente para simular um segundo processador para fatiar os processos? Para dividir os processos, não, para dividir os processos. Exatamente. O que os fabricantes de processadores, os dois principais, né, que é a Intel e a AMD, eles começaram a distribuir núcleos diferentes dentro do processador como se fossem processadores diferentes. E aí, isso é utilizado. Quando você desenvolve, por exemplo, com threads, é isso que ele faz. O sistema operacional vai pegar essas threads aqui, ele tem um algoritmo chamado balanceador de carga. Esse algoritmo balanceador de carga ele é semelhante ao que a gente está vendo aqui, ó. Então, ele faz justamente isso. Ele divide as cargas aqui dentro dos núcleos do processadores. E aí, o que acontece? Se você divide em threads, se vocês olharem aqui embaixo, olha, eu tenho quantas threads agora estão rodando no meu sistema operacional. Lá no Windows, deixa eu ver se ele mostra os detalhes das threads aqui. Aqui, ó, no Windows, onde é que aparece. Se você abrir o seu gerenciador de tarefas do Windows aí, se alguém tiver curiosidade de poder fazer isso agora, você vai ver quantas threads o seu sistema operacional está gerenciando. No meu caso aqui, ó, ele está gerenciando 1.212 threads em 107 processos diferentes. Eu tenho 107 processos rodando aqui no caso do Windows. Já aqui no Mac High Sierra, eu tenho 366 processos, 1.796 threads, e ó, cada processo tem milhares de PIDs. Olha que legal, ó. Então, entenda a PID como os pedacinhos, os microprocessos que são fatiados um processo. E entenda as threads como fatiamento das aplicações.
Pergunta boa. Quem é que faz o fatiamento dos processos em PIDs? O sistema operacional. Quem é que faz o fatiamento dos programas em threads? É o sistema operacional? Eu creio que sim. Não, lembra que eu acabei de falar? Quem é que faz as threads? É a responsabilidade Programador. de quem? Até descrevi aqui, ó, do desenvolvedor, do programador. Se Ah, você lá no seu é programa, verdade. se você lá no Verdade. seu programa, imagine que você é um desenvolvedor Java, tá? Se você lá no seu programa não pegar uma classe do Java lá, chamada threads, botar ela dentro do seu código, pegar e especificar o que vai ser rodado, você que tem que abrir as threads, você abre a thread, você diz o que vai ser processado nela, você fecha a thread, você manda o momento de processar. Quem faz isso é o desenvolvedor. Se você fizer isso, você vai estar pegando o seu programa aqui, ó, imagina, que é o aplicativo que vocês desenvolveram para mim. Imagine que o professor Wilson pediu para você fazer um aplicativo lá, ó, desenvolva um programa para fazer um CRUD de clientes. Aí você fez, me entregou. Se você lá dentro utilizou no Java ou PHP ou qualquer outra linguagem, se você não quebrou em threads, sabe o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar o seu programa e vai colocar lá no núcleo do processador e vai trabalhar ele como um bloco inteiro, ó, um bloco inteiro. Ah, professor, mas dentro do meu programa ele tem uma série de fatias de processamento que, se porventura eu não direcionei isso nas threads, o sistema operacional vai comandar isso num bloco inteiro. Então, um bom programador, viu, gente? Ele sempre que ele pode, porque nem sempre é possível, tá? Nem sempre é possível eu quebrar o meu programa em threads. Há situações em que eu não posso correr o risco de cair num processo de deadlock. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Imaginem vocês, agora eu vou até botar aqui o meu rosto. Imaginem vocês que eu tenho um processo que é assim, ó, compensação bancária. Ele entra, pega o cliente, está ativo? Tá. Aí depois, quais foram os débitos, os créditos na conta do cliente? Aí ele vai lá, teve pagamento hoje, teve esse depósito e houve também essa transferência. Aí ele pega isso. Depois que ele faz todos os créditos, qual é a próxima etapa? A prestação bancária, ela faz todos os débitos. Ele tem pensão alimentícia para pagar? Ele vai lá e verifica. Tem não. Ele tem algum cheque especial? Tem não. Ele tem alguma conta de débito em conta? Tem. Ele tem um telefone fixo e um celular. Aí ele vem, debita. Depois que ele faz todos os débitos, aí gera um arquivo para fazer os pagamentos do que precisa ser feito, o que estava agendado. Observe que eu tenho uma rotina. Agora eu pergunto para vocês, se eu separar essa rotina em threads, olha o risco que eu corro. Imagine, por exemplo, que a thread de controlar os créditos, ela deu uma atrasada. Caiu no momento lá, num pedaço do processador que estava livre, terminou logo. Eu não posso fazer os débitos de uma conta antes de fazer todos os créditos, senão ela corre o risco de ficar negativa. E se ela ficar negativa, eu tenho uma outra operação lá no banco que para lá a busca, por exemplo, o pagamento de juros, de multa, alguma coisa. Então, algumas operações elas não podem ser divididas em thread. Por quê? Porque quando eu divido, fatio o meu programa em threads, pode ser que uma termine mais rápida e eu não posso correr o risco de ter justamente isso daqui, ó, que é o deadlock. Então, eu vou, voltando aqui para a minha tela, ó, quando eu corro o risco aqui, ó, de ter um deadlock numa operação como essa aqui, por exemplo, ó,
Então, eu não posso fatiar o meu programa em threads. Imagina o exemplo que eu acabei de dar para vocês da compensação bancária. Ah, professor, mas dentro da compensação bancária, dentro da operação de débito, lembra que na operação de débito ele faz várias coisas? Nesse momento, o programador poderia fatiar em threads. Então, olha que legal. Ele pode fatiar em threads determinadas funcionalidades do programa dele. Aquelas em que as regras de negócio não vão fazer com que eu corra o risco de ter uma thread passando na frente da outra. E aí, de repente, ocasionar isso que a gente viu aqui, ó, o deadlock. Eu tenho um processo de... Existe um limite de thread? Não entendi. Existe um limite de thread que um programa pode ter? Não, não existe. Essa é uma pergunta muito bem-vinda, viu? Muito boa. Não existe um limite de threads, não existe um limite de PIDs, não existe. É claro que a execução da sua aplicação vai estar associada à quantidade de memória que você tem na máquina, né? Então, imagine, por exemplo, que a gente chega agora no Python e faz um programa que declare 1 bilhão de variáveis do tipo vetor com 1 milhão de posições. Vai estourar a memória. Então, de repente, existe uma limitação eu não posso fazer um programa que consuma mais memória RAM do que a máquina disponibiliza, mas a quantidade de threads ela é infinita. E o processador consegue tratar isso tranquilamente. Na verdade, ele consegue tratar até com sobra, tá, gente? Ele consegue tratar até com sobra. Então, eu posso dividir o meu programa em threads, o meu programa inteiro, ou determinadas funções em threads. Pode falar. Quando o senhor fala que no exemplo do sistema bancário tem o perigo de uma operação, se caso for dividida em threads, ser executada antes de outra, é porque não tem um esquema de prioridade as threads, o processador só vai fazendo aqui chegar primeiro nele para ser processada? Exatamente. O que acontece? O processador ele vai receber a requisição. Ele recebe a requisição assim, eu tenho que processar essas threads. Você não passa para ele assim, ó, essa só pode ser feita depois dessa. Até porque, imagina, a gente tem... Eu vou voltar aqui, imagina um processo que tem mais de 1.000 threads. Quer ver? Nesse exemplo que eu passei aqui para vocês, ó, vou pegar aqui um processo. Olha aqui, ó, por exemplo, o Google Chrome. Oi, pode falar. Não, pode continuar. Imagina, olha esse meu processo aqui do Google Chrome. Ó, eu estou com o Google Chrome aberto. Olha aqui quantas PIDs ele abriu. Tá vendo? Ele abriu 29 threads e 1.147 PIDs. Agora eu vou ordenar aqui por... olha esse processo do Teams aqui. Ó. O Teams... uma thread acabou de ser executada, estava 46, agora está 45. Vocês conseguem ver? Minha tela fica muito pequenininho, né? Está muito pequeno, né? Mas, pronto, agora o Teams disparou agora. É só dar zoom. Oi? Não, porque o senhor falou que está pequeno, mas para resolver esse problema é só dar zoom, no caso. Eu, pelo menos, faço isso. Não, mas é porque eu estou numa janelinha aqui do Mac, ó. Essa janelinha aqui eu não consigo dar zoom nela, entende? A não ser que eu copie... mas é isso mesmo. É a gente, alunos, que dá zoom. Eu mesmo, toda hora quando o senhor vai acessar essa janelinha, eu dou zoom na minha tela. Ótimo. Boa dica, boa dica. É só clicar nesse ícone aqui, que é tipo uma lupinha no canto esquerdo, para quem tiver no computador, aí tem as opções de dar zoom, de diminuir zoom. Show de bola. Muito. Tem uma lupa, eu vou até mostrar aqui na minha tela, acho que vocês estão vendo aqui, ó. Tem essa lupinha aqui, ó.
Show View Controls. Aí você pode maximizar a tela do professor. Isso, essa mesmo. Obrigado, Rafael. Muito De bem. nada. E aí, ó, por favor, se vocês puderem dar um zoom aqui, ó, o Teams, por exemplo, estou usando o Teams aqui na máquina. Olha que interessante. O Teams é pesado, gente. O Teams é uma bomba. Observa quanto que ele está usando de CPU aqui, ó. O Teams está usando quase a minha CPU toda. E olha que eu estou até com ele fechado ali. Chegaram 2 alunos lá, vou até falar. Atenção, Natan, Ivo e Israel Souto. A aula está ocorrendo em outra plataforma. Eu mandei para vocês o e-mail. O link está lá. A turma toda está lá na outra plataforma. Por favor, entrem lá. Ok? Natan, Ivo e Israel Souto. Então, amigos, olha só. Nesse momento agora, o Teams disparou 47 threads. Se vocês puderem observar aqui onde eu estou com o mouse, ó, ele disparou 47 threads. Então, o programador não fala assim, ó, essa thread eu quero que rode primeiro. Essa é uma característica das threads, tá, gente? Você chega lá no programa, na hora que você, por exemplo, o desenvolvedor lá na Microsoft, que fez o Teams, o desenvolvedor não, né? A equipe. Microsoft Teams, a equipe deles tem quase 200 desenvolvedores, só para o Teams. Então, imagine que nós sejamos um desenvolvedor do Teams, e aí a gente fala assim, ó, esse processo aqui, por exemplo, um processo candidato bom para virar uma thread, sabe o que é? O processo de envio dos pacotes para serem gravados, para gravar a aula. Eu não preciso mandar esses pacotes na ordem, vocês concordam? Eu fatio esse processo, ele tem um processo caro que é de gravar a aula. Eu posso simplesmente botar isso numa thread. Por quê? Porque quando chega lá, como o arquivo tem um hash, um apontamento para onde começa um e onde termina o outro, eu não preciso, por exemplo, dizer a sequência deles. Então, observem que aqui o Teams agora, ó, ele tá consumindo 97% do meu processador. Olha como o Teams é pesado. Ele disparou 47 threads. Ele tem um único processo e quantas PIDs? 1.263 PIDs de processamento. Então, e olha que interessante, aqui eu tenho o usuário que disparou. Quando aparece a palavra root, é o sistema operacional que disparou, e quando aparece o nome do usuário logado, é uma operação, é um processo disparado pelo usuário. Então, quando o programador quebra o programa dele em threads, ele tem que pensar que ele não pode correr o risco de promover, de deixar acontecer isso daqui, ó, o deadlock. O deadlock é quando tem um processo A aguardando por um processo B e esse processo B está aguardando uma resposta do processo A. Aí ele fica preso em deadlock. Sabe qual é a única forma de matar isso daqui? O administrador do sistema indo lá e derrubando o processo. Por que o sistema operacional não pode derrubar? Porque o sistema operacional, embora ele seja soberano, ele não tem essa capacidade de chegar lá e sair derrubando, simplesmente. Ele nem pode fazer isso. Já pensou se ele derruba um processo crítico? Ele nem pode fazer isso. Então, a única forma é você chegando lá, não sei se vocês lembram, lá no Windows, a gente chega lá no processo, seleciona o processo que você quer, por exemplo, eu tenho aqui esse processo, ó. Eu não vou derrubar o Windows Explorer, porque senão derruba a sessão toda, né? Mas quando ele clica aqui, ó, em reiniciar ou em finalizar tarefa, ele vai lá e mata aquele processo. Eu vou abrir a minha calculadora aqui, ó, só para fazer isso. Estou com a calculadora aberta. Observe que agora ele vai aparecer aqui, ó, um processo da calculadora. Ó. Eu vou lá na letra C e ele abriu aqui um processo. Ó, calculadora, tá vendo? Então está aqui a calculadora e o processo que eu abri para ela. Então vamos ver que interessante. Ó, o processo da calculadora, por exemplo, ele está consumindo
Cadê aqui a minha calculadora? Olha lá, a minha calculadora, ó. Ele está consumindo 0% de CPU, claro, né? Está parado ali, não está fazendo cálculo nenhum. Está ocupando 11 MB de memória. Imagina, só que essa calculadorinha velha ocupa 9 megabytes de memória. E aí eu vou chegar aqui e vou finalizar o processo. A única forma de você derrubar um processo é assim, ó. Finaliza o processo, ele vai lá, ó, caiu fora, tá vendo? Qual é o problema de você finalizar um processo? É que a memória não é desalocada. Isso é grave, viu, gente? A memória não é desalocada. O que estava na memória não foi gravado. Imagine que você está no meio de um cadastro, por exemplo, não é gravado. A memória não é liberada e o processo simplesmente é retirado do processador. Quando sua aplicação é feita, por exemplo, com tecnologia Java, o Java tem um negócio interessante chamado Garbage Collector, que é um analisador que ele fica verificando. Se porventura ele não tiver nenhum processo que está sendo utilizado, a própria JVM vai lá e mata esse processo. Então, isso é uma coisa interessante da tecnologia Java, por exemplo, que não existe no Python, não existe no Pascal, não existe no C. No C, quando você declara uma variável lá e cria um ponteiro para ela, você tem que dar um free na memória, tem que liberar. O Java não. Se você quiser, você pode deixar lá. A JVM tem um processo que fica verificando se porventura aquele processo está sendo utilizado ou não. Se não tiver, ele vai lá e desaloca a memória, chamado Garbage Collector. Os núcleos trabalham juntos, tá? Então, se a sua máquina tem 4 núcleos, por exemplo, eles podem trabalhar juntos, mas dentro do mesmo núcleo, dentro do mesmo processador, o processador é um só. Então, ele precisa, porque ele usa essa ideia aqui, ó, ele usa a ideia dos registradores. Vou até mostrar um gráfico para vocês, bem interessante. Ó. Esse gráfico aqui, ó, vocês devem tê-lo visto já na disciplina de organização e arquitetura de computadores. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra o tempo de latência entre o que a gente tem entre o registrador e as memórias cache, que também estão dentro do processador, só que elas já estão fora do registrador. E o tempo que eu tenho de acesso na memória RAM e o tempo que eu tenho de acesso em disco. Então, eu quero que vocês observem, por exemplo, essa primeira camada aqui. Ó. Quando a gente está dentro do registrador, a gente está dentro de um negócio chamado unidade lógica e aritmética de processamento. Então, isso aqui a gente está dentro do... Por isso que a latência dele é 0. Quem pode me dizer o que significa essa palavra, latência? Quem já ouviu esse termo? Quem pode me dizer o que significa latência? Quem lembra? A primeira coisa que lhe vem à cabeça, o que é uma latência? Quem pode me dizer? Tempo de resposta? Exatamente. É o tempo de resposta. Observe que quando o processador está chaveando uma operação dentro da unidade lógica e aritmética, olha o tempo de resposta. É nulo, é inexistente, porque ele não tem que sair de dentro do registrador. É uma operação de bit que ele faz com a memória, com energia elétrica. Deixa eu aproveitar só para responder aqui a pergunta do Anderson Lira. Deadlock é diferente de um looping? São coisas diferentes, tá, Anderson? O loop é uma operação que a gente faz de iteração, e dentro dessa operação de iteração, ela pode ou não ocasionar um deadlock. Imagine que eu tenho dentro de um loop, eu tenho uma operação, o loop processa a folha de pagamento do Anderson. Dentro desse loop, eu tenho outros loops. O Anderson tem 4 dependentes. Então, eu vou ter um loop que vai rodar 4 vezes dentro de um loop que está acima.
Cada loop desse daí, ele vai fazer uma série de processamentos e um loop pode causar deadlock em outros, sem nenhum problema. Mas não há uma relação de um para com o outro, tá? Loop seria uma estrutura de controle como while, exatamente. O Professor? loop é uma... Oi, pode falar. Não, pode ter nessa raciocínio, eu pergunto. Tá. O loop, a pergunta do RAI justamente é isso. O loop é uma operação de uma estrutura de repetição, do while, for. Quem programa lá em COBOL ou em Pascal tem o repeat until. Quem programa lá no Python tem o for e o while. Quem programa no Java tem o do while. Isso são operações de loop. Uma operação de loop pode causar um deadlock? Sim. Imagine que eu estou processando lá a folha de pagamento do Anderson. Então, o Anderson é um entre outros 14 mil funcionários. Então, eu já estou dentro de um loop. Cheguei no Anderson. Dentro do Anderson, ele tem 4 dependentes. Eu vou disparar um outro loop. Dentro de um dependente desse, eu posso ter uma chamada de uma operação que ela está dependendo de outra. Então, um loop pode causar um deadlock? Pode. Deadlocks são causados por erros de lógica de programação. Por favor, amigos, não esqueçam mais disso. Se puderem escrever em algum lugar, deadlock, eu vou até mostrar aqui a minha tela de novo. O deadlock, deadlock, se vocês puderem puxar uma setinha assim, são causados por erro de lógica. Erro de lógica. Só lembrando os 3 tipos de erros que nós temos na programação. Nós temos o erro de lógica, o erro de sintaxe e o erro de runtime, tá? São os 3 tipos de erros que nós temos na programação. Sintaxe, quando o programador escreve um comando inválido, errado, esqueceu um parêntese, esqueceu um ponto e vírgula, alguma coisa. O erro de lógica é aquele erro matemático, é um erro na programação. Esse é o pior que existe, porque o programa compila, roda e vai para o cliente. E você só descobre depois. E o terceiro tipo de erro é o erro de runtime. O erro de runtime é aquele que ocorre, como o próprio nome diz, é o erro em tempo de execução, que ocorre lá na máquina do usuário quando por uma situação que você não conseguiu prever. Por exemplo, eu tentei salvar um relatório na máquina do usuário e a máquina do usuário não tinha espaço em disco, por exemplo. Aí eu tenho um erro de runtime, tá? Erros de deadlock. Quando um processo A depende de uma resposta do processo B e esse processo B depende do processo A, que ele causa um deadlock, ou seja, a aplicação fica presa, e isso daqui foi barbeiragem. Barbeiragem de quem, professor? Desse cara aqui, Tudo bem? É claro que alguns problemas de deadlock são praticamente quase impossíveis da gente imaginar e prever, mas se isso acontecer, a sua aplicação vai travar, alguém vai ter que derrubar a sua aplicação, e ele vai derrubar a aplicação da pior forma possível. Não sei se vocês lembram, igual eu derrubei aqui a calculadora, pelo processo de derrubar a aplicação mesmo, tirar ela da instância da memória. E quando faz isso, não fecha os registradores, não fecha a memória, não salva em disco, nada. Ele simplesmente aborta. Então, e aí o programador depois vai ter que descobrir qual foi a operação, qual foi o erro de lógica ocasionado por um problema no desenvolvimento do software que gerou uma operação de deadlock. Respondido, Anderson? Respondido, RA, a questão de vocês? Tinha um colega que ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Só uma coisa, o RA sou eu, porque eu estou logado em 2 máquinas. Ah, tá. Porque eu tô falando pelo celular. Rafael, né? Foi o próprio aplicativo que deu o nome. Eu coloquei Rafael Souto, tá chamando de RA. É porque eu só consigo falar pelo celular. Ah, não, beleza. Esclarecido, Rafael? Tranquilo? Você tinha uma outra dúvida, Rafael? Sim, um programa, por exemplo, pode ser um ou mais processos, mas que processos seriam esses? Seriam tipo atividades que o programa faz?
que o sistema operacional dividir. Às vezes, o seu sistema operacional ele pode quebrar um programa em mais de um processo. Ele pode fazer isso. Então, se você tem, por exemplo, nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo. Eu vou até ver no meu aqui se eu tenho algum exemplo de um programa que foi fatiado em mais de um processo. Quer ver? Aqui, ó, pronto. Olha aqui que legal, ó. Se você puder ver aqui, eu tenho o Google Chrome Render. Observe que eu tenho a mesma aplicação, olha que legal, e ele foi quebrado em 4, 5, 6, 7, 8, vários processos diferentes, tá vendo? Quem é que faz isso? O sistema operacional. Ele tem essa capacidade de fazer isso, ele pode fazer isso, só que ele tem que garantir que esses dados não vão se perder, que um processo não vai passar na frente de outro. Olha que interessante. Se você observar, eu tenho aqui, para o Google Chrome, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas somente um deles está consumindo recurso de CPU. Tá vendo que interessante? Olha só que legal. Olha só, é porque eu não estou conseguindo achar aqui na tela. Você consegue ver essa minha janelinha aqui, ó? Active Monitor. Consegue ver? Consigo. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá vendo que o meu Chrome Helper? tá vendo que o meu sistema operacional, eu estou usando o High Sierra, tá? Eu estou usando o High Sierra 13 da macOS. Esse aqui, ó. Observa que, olha que interessante que ele fez. Ele pegou o Google Chrome, que eu estou com a janela do Google Chrome aberta aqui, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 processos. Mas observe que somente alguns deles estão consumindo CPU. Olha que interessante. Esses aqui de baixo, por exemplo, não estão consumindo CPU. Então, o que eu acho que o High Sierra está fazendo nesse momento? Ele separou, ele criou um programa em processos diferentes para um próprio controle dele mesmo. Ou para otimizar a memória, talvez, ou para otimizar o processamento, pode ser que ele fez isso. Então, quem é que divide o seu programa em processos? O sistema operacional. Quem é que divide o seu programa em threads? O programador. É ele quem faz isso. E então, os próprios processos são fatiamentos que o sistema operacional faz? Exatamente. Esses por conta própria, aqui, né? Exatamente, por conta própria. Você viu que ele acabou de... Olha que interessante. Ele acabou de abrir um novo processo para o Chrome. Olha aqui, ó. Acabou de ser aberto, a gente estava falando. Olha que legal. Então, o processo operacional, ele vai controlando isso. Ó, fechou um aqui em cima, tá vendo? Pode ser que ele faça isso por questões de performance. Olha só que legal. Aqui ele botou essa fatia aqui, ó, ele botou para processar na minha GPU. Você já sabe a diferença de GPU e CPU, né? Se alguém não souber, pode perguntar, tá? Ó, que legal. Esse processo aqui, ó, sabem, né? Tranquilo? Se não lembrarem, pode perguntar. Olha que legal. O senhor pode explicar então, professor, por favor? Posso, sem problema. Porque eu não sei. Sem problema. Qual a diferença de CPU para GPU? A CPU é dentro do nosso processador. O C é de Central. A GPU é dentro da sua placa gráfica. O G é de Graphical Processor Unit. Por que o seu operacional faz isso? Que louco que é isso, gente? Eu fico encantado com esse negócio. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que isso daqui o processo de desenhar a tela é caro, porque ele tem 1080 pixels de largura por 920 pixels de altura, e esse processo de desenhar a tela aqui é extremamente caro, ó. E aí o que eles fazem? Eles dividem a sua placa gráfica, a placa que desenha, a sua placa de vídeo que desenha a tela que você está vendo agora,
tanto no seu celular, quanto no seu desktop, quanto no seu laptop, ela tem um processador próprio. Esse processador chama-se GPU, Graphic Processor Unit. Olha que legal aqui, ó. O Google, o sistema operacional, ele botou um pedaço do Google Chrome para ser processado onde? Na minha GPU. E o outro resto, ele botou para processar dentro do meu processador. Olha que legal. Provavelmente, tá vendo que essa fatia de processo do Chrome aqui está consumindo 21% de processamento, 25% agora, 22%. Só que está processando onde? Na minha placa gráfica. Que legal. Porque, provavelmente, o que o sistema operacional faz aqui? Ele reparou que eu estou na tela parada, não estou jogando um game, não estou assistindo um filme, não estou exigindo recursos de vídeo que precisem ficar trocando a tela o tempo todo. Aí o que ele faz? A GPU tá de bobeira lá, eu vou botar uma fatia do Chrome para processar dela. Então, quem é que faz isso? É o sistema operacional. Não é louco isso, galera? Eu fico pirado demais com isso. E aí, quando eu falo para vocês assim, ó, que provavelmente ele está fazendo isso por questões de performance, por quê? Porque isso não é divulgado, isso não é aberto. Por exemplo, a Apple, ela não entrega esses detalhes como que ela faz essa distribuição dentro do sistema operacional. Até porque cada versão do sistema operacional isso muda, ou para conseguir mais performance, ou para conseguir um desempenho melhor. Então, por exemplo, a Microsoft mantém essas instruções fechadas. O próprio Linux, isso é fechado. O kernel do Linux, ele não é aberto. O Linux é um sistema operacional de fonte aberto. Qualquer pessoa pode baixar e melhorar e distribuir, fazer do jeito que quiser, mas o kernel, o núcleo do sistema operacional é fechado. Ele é mantido somente pelo fabricante, no caso o Linus Torvalds. O núcleo, o core do sistema operacional, ele é fechado. O Matheus está perguntando, professor, sobre a questão do Chrome de restaurar as páginas quando ele é encerrado indevidamente. Isso aí seria justamente pelo fato da memória não ter desalocado o espaço que o Chrome estava ocupando. Então, é mais fácil para o navegador acertar o que foi exatamente. Exatamente, o seu palpite está correto. O Chrome faz de uma outra forma, né? Ele mantém um arquivo de cookie gravado na sua máquina, que quando você entra lá no Chrome e fecha, não só o Chrome, tá, gente? Eu vou abrir, por exemplo, aqui o meu Mozilla Firefox, ó. Estou abrindo o Mozilla Firefox. Então, se eu chego aqui no meu Mozilla Firefox, ele abriu no outro monitor. Então, tá aqui o meu Mozilla Firefox, ó. Então, se eu chego aqui no Mozilla Firefox e não fecho dessa forma que eu vou fechar aqui agora, ó. Quando eu não fecho assim, ou a máquina desligou ininterruptamente, ou travou e eu tive que reinicializar, ele não vai lá no disco e limpa um arquivo. Então, quando eu abrir o Mozilla Firefox de novo, se ele identificar que esse arquivo está lá, então ele vai identificar que não foi fechado da forma correta. Então, ele pega as abas que estavam abertas, que é gravado nesse arquivo, e pergunta aqui para mim, olha, o Mozilla Firefox, ou o Chrome, ou o Edge, não importa, qualquer navegador, ele vai falar assim para mim, olha, não foi encerrado corretamente. Quer abrir as abas que você estava com ele aberto quando ele foi encerrado? Aí você diz sim ou não. Então, o que acontece? Quando eu chego aqui e fecho, ó, ele vai lá e limpa esse arquivo. Se eu desligar a máquina sem querer e não fechar o arquivo, o arquivo continuou gravado lá no disco com todas as abas que eu tinha aberta. Por isso que quando ele abre o Mozilla Firefox ou o Google Chrome ou qualquer navegador, ele primeiro procura por esse arquivo. Se ele encontrar o arquivo lá, significa o quê? Opa, a máquina travou, o usuário fechou sem ser da forma correta. Aí ele vai lá, lê as abas que estavam abertas e me pergunta se quer carregar de novo.
Sobre os deadlocks, seria exemplo de deadlock, por exemplo, numa situação assim, eu estou utilizando um programa e eu tenho tanto CPU quanto memória para executar ele, e aí do nada ele aparece e não está respondendo. Isso é um exemplo de deadlock? Ah, não, 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 não. Quando ele dá uma mensagem de que ele não está respondendo, é, o- alguma operação dentro dele, dentro do programa, ele se perdeu no apontamento de memória. Isso é muito comum, ah, principalmente com aplicações que utilizam muitas threads, ou principalmente com aplicações que utilizam mais memória do que a máquina está disponível, ou quando ele tenta utilizar uma banda de comunicação que não está disponível. Então, são essas três situações que podem causar. Por exemplo, se você abrir o seu gerenciador de tarefas do Windows, por exemplo, você vai observar aqui, ó, dentro da guia de desempenho, que ele tem um momento que ele diz quanto que de paginação de memória ele está utilizando. Ó. Então, o que, que acontece? Se a sua máquina, por exemplo, ela está consumindo mais memória do que ela tem disponível, ela vai fazer uma operação chamada swap de disco. Ele passa a usar um pedaço do seu disco para fazer de memória. E isso pode fazer com que um programa pare de responder. Então, dificilmente um programa vai parar de responder por deadlock, porque o sistema operacional não vai saber que está em deadlock. E aí ele não dá aquela mensagem de que o programa parou de responder. Então, um programa parou de responder, você pode receber essa informação basicamente por três situações. Uma, recursos de memória estourou na máquina. Dois, recurso de banda. Às vezes a sua aplicação está usando um recurso de banda de comunicação que não está disponível. Ou, três, o próprio sistema operacional se perdeu no processo, que isso pode acontecer também, geralmente com aplicações que utilizam muitas threads. Então, isso pode acontecer. Você tinha falado que quando você finaliza uma tarefa, você deixa a memória da tarefa ainda alocada, né? O sistema operacional não desaloca. Aí, para ter a liberação dessa memória só com a reinicialização da máquina, né? Exatamente. Mas o que é muito não grave, né? O que é muito grave. Imagina, por exemplo, um servidor. Imagina um servidor do banco. Imagina um servidor lá do Serpro. Imagina um servidor da Google. Imagina um servidor lá do Banco do Brasil. Eu não posso reinicializar essa máquina. Então, ela vai ficar, aqueles processos vão ficar lá pendurados, consumindo, até que um dia aconteça uma coisa bem drástica e eu tire a máquina do ar e reinicialize. Então, esse é muito grave, porque só tem um jeito de você liberar isso daí, é reinicializando a máquina. Porque o sistema operacional ele não pode entrar lá e matar isso. Vai que é um processo que está sendo utilizado. Então, é muito sério esse tipo de operação. Então, por exemplo, na minha máquina sua, é tranquilo, basta dar um boot. Mas eu não posso fazer isso, por exemplo. Imagina um servidor do Teams agora. Imagina alguém dar um boot lá no servidor do Teams nos Estados Unidos agora. Quanto de gente no mundo inteiro tendo aula pendurado nele. Amigos, a gente se encontra então na semana que vem, nesse mesmo horário. A gente vai dar continuidade. Viram como é interessante esse assunto de PID, de processo? É muito legal. Eu acho um dos assuntos mais legais que tem para a gente ver como é que funciona o escalonamento disso em CPU, em GPU, como é que ele divide as threads, como é que ele divide os processos. E assim, na aula que vem, a gente finaliza esse conteúdo, combinado? É interessante porque é o seu que está explicando. Que bom, obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem é meu aluno agora do segundo horário, a gente se encontra daqui a 10 minutinhos. Quem não for, até a semana que vem. Obrigado, hein? Tchau.